A Web Rádio Poderes tem a honra de receber hoje a secretária em exercício de Cultura do Espírito Santo, Carolina Ruas, que baterá um papo com a gente rapidamente sobre editais, secult, gabinete itinerante e muito mais. Tudo isso depois da vinheta. Solta a vinheta! Web Rádio Poderes. Ligada em você. Primeiramente, posso chamar de Carol? Primeiramente, Carol, seja bem-vinda à nossa cidade. Espero que você esteja gostando. Então, Carol, um pouquinho mais cedo tivemos uma reunião com os fazedores de cultura sobre a Lei Paulo Gustavo. De forma simples, gostaria que explicasse melhor para o pessoal de casa um pouco sobre essa visita e sobre esse projeto. Então, a Lei Paulo Gustavo é uma lei federal, né, que vai destinar recursos para os municípios, para o estado, para realizar ações na área da cultura. Então, é uma lei de apoio ao setor cultural. E a gente está começando a se planejar, a gente está começando a pensar nas ações e estamos rodando o estado, né, por meio do Gabinete Itinerante, que é esse evento em que a gente convida a sociedade, convida os gestores também para sentar com a gente, para conversar sobre a melhor maneira de aprimorar, de aplicar a lei, na verdade, de realizar esses recursos na prática. Então, a gente tem aí uma grande oportunidade, que é um volume de recursos muito grande, que a Lei Paulo Gustavo vai destinar. Só aqui no Espírito Santo a gente está falando de algo em torno de 75 milhões de reais só para a cultura. Então, a gente está fazendo esse momento de escuta, de diálogo, de conversa, para entender junto com os artistas, dos grupos, como é a melhor forma de fazer esses recursos chegarem lá na ponta. Carol, São Mateus é um lugar muito rico em cultura, artista, patrimônio histórico, porém muitos artistas não participam dos editais e outras ações para a expansão de suas vertentes artísticas. Gostaríamos que você falasse para todos sobre a importância da participação de fazedores de cultura nesses editais. Claro, a gente realiza os editais de cultura já há mais de 12 anos aqui no estado e com a Paulo Gustavo a gente vai realizar ainda mais, vai ter ainda mais recursos. E é muito importante que as pessoas elas participem, né? Porque é só quando a gente se inscreve, quando a gente tenta, organiza o nosso projeto cultural e a gente tenta esse recurso, que a gente vai conseguir chegar nessa pessoa e receber recursos para fazer um trabalho mais bem feito, ser remunerado de forma digna, porque cultura é um trabalho também, né? Às vezes as pessoas elas têm que ter um outro trabalho fixo e trabalhar com cultura nas horas vagas. E isso é muito difícil, a gente não quer isso, a gente quer criar oportunidades para que os grupos, os artistas, eles possam viver da sua arte, do seu trabalho, desenvolver um projeto cultural com recursos públicos, porque é uma atividade que vai alimentar toda a comunidade do entorno, né? Um projeto cultural, ele traz benefícios não só para o artista, ele traz benefícios para a comunidade, para a cidade. E é por isso que a gente realiza editais públicos de cultura, é uma forma de incentivar, de estimular, de fomentar que esses grupos eles continuem fazendo, eles continuem trabalhando com cultura, que mais gente comece a trabalhar com cultura, comece a desenvolver seu pensamento artístico, seu trabalho, né? Seja na área de artes visuais, do audiovisual, do cinema, da música, em todas as áreas possíveis. A gente quer ver as pessoas tendo a oportunidade de gravar um disco, de fazer um show qualificado, pagando todos os músicos, tocando em vários lugares, né, circulando no estado todo. A gente quer dar a oportunidade da pessoa ter uma ideia, fazer um curta-metragem, fazer um média-metragem, ser um realizador de cinema, de fato. A gente quer dar a oportunidade do ator, da atriz, né, num grupo de teatro, poder montar uma peça e se apresentar e ser reconhecida por isso. Então, os editais de cultura eles servem para isso, para dar o incentivo, para estimular a criação, né, e a atividade artística de uma maneira geral. Então, é uma oportunidade, a gente tem trabalhado cada dia mais para simplificar, para ser mais fácil de ler, para ser mais fácil de acessar. Cada dia a gente coloca, cada ano a gente coloca mais recursos nos editais, ou seja, dá para contemplar mais gente é selecionada. E é isso, e aí o objetivo é ter uma grande cena cultural, né, fomentada, circulando no estado como um todo.
São Mateus já foi considerado o berço da cultura capixaba. Você conhecendo São Mateus, e talvez eu sendo um pouco mais polêmico, como a Secult enxerga São Mateus e cidades adjacentes no que se diz a respeito à cultura? São Mateus é uma cidade que é muitíssimo importante para a nossa cultura, muitíssimo importante para a nossa identidade. Por essa cidade passaram grandes momentos históricos da formação do Espírito Santo. A gente tem um patrimônio cultural aqui muito rico, né? A gente tem o sítio histórico, que é reconhecido pelo nosso Conselho Estadual de Cultura, né? Há muitos anos já. E a gente tem grupos de cultura, grupos da cultura popular, grupos de música, de teatro, né? Do jongo, da capoeira, em um número extremamente expressivo aqui em São Mateus. Então a gente enxerga essa cidade e essa cena cultural como um grande vetor de desenvolvimento, né, da cultura no Espírito Santo. A gente conta com todos os artistas, os grupos que participem das nossas políticas, que acessem os recursos, né, que principalmente participem agora das oportunidades que a Lei Paulo Gustavo vai trazer, fiquem atentos para multiplicarem cada vez mais. A um olhar assim cru, percebemos que muitas ações, cursos, oficinas, se concentram muito na região metropolitana. O que nós, quanto fazedores de cultura, podemos fazer para tentar trazer mais dessas oportunidades para a nossa região? Eu acho que cada vez mais a gente precisa descentralizar as nossas ações. A Secult ela tem se esforçado para poder circular, então o gabinete itinerante também é um esforço nesse sentido, da gente levar as nossas ações para outros municípios, para outros territórios, outras regiões do estado. Existe sim uma concentração, né, de realizadores na região e de ações na região metropolitana, né? E aí a gente precisa que os artistas dos grupos do interior solicitem a gente, demandem a nossa presença, nos chamem, que a gente vem e a gente tenta, né, ampliar cada vez mais os espaços de participação. Os nossos editais, eles já têm trabalhado, né, numa perspectiva de ter reservas de vagas para algumas regiões, para o monopólio não ficar somente numa região. Então as regiões elas têm algumas reservas de vagas para poder participar, e a gente precisa pensar em ações também regionais, ações em parceria com a prefeitura, né, para que a gente consiga descentralizar. Então o programa de co-investimento fundo a fundo, por exemplo, ele é uma ferramenta importante para isso, porque ele faz com que a gente, município e estado, trabalhem juntos para poder desenvolver a cena cultural daquela região. Então, eu acho que a gente tem aí um grande mecanismo para poder reverter esse cenário e fazer com que as ações da Secult elas sejam aproveitadas pelo estado como um todo. Carol, gostaríamos muito de agradecer a oportunidade que você nos deu de bater esse papo com a gente. A Web Rádio Poder se sente lisonjeado por você. Já está indo embora, está dentro do carro, saiu ver aqui conversar com a gente rapidinho. E desculpa tomar seu tempo e agradecer muito. E dizer o seguinte, obrigado por estar visitando a nossa cidade e aproveite sua estadia aqui o máximo possível, tá bom? Para finalizar, gostaríamos que você falasse para a gente assim: eu sou Carolina, você vai falar seu nome? Tá bom, eu que agradeço, né, o convite. E vamos lá, eu sou Carolina Ruas, sou subsecretária de Políticas Culturais, estou secretária em exercício da Cultura do Espírito Santo, estou aqui na Web Rádio Poderes em São Mateus. Uhul!